Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 6 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou começar a apresentar sobre o equilíbrio em três dimensões, né? Então, nas últimas videoaulas eu apresentei sobre o equilíbrio em duas dimensões, né? Começando da análise dos apoios, né, e das reações dos apoios. E em seguida, eu apresentei as equações de equilíbrio que eram utilizadas, né, que a gente utiliza para fazer análise em duas dimensões, né? E por último, apresentei um exemplo, né, de aplicação, dois exemplos, na verdade, né, de análise de equilíbrio em duas dimensões, né? Então, eu mostrei as reações dos apoios, né, dos problemas de duas dimensões. Após isso, determinamos os diagramas de corpo livre, né, para em seguida utilizar as equações de equilíbrio e analisar o equilíbrio em duas dimensões, né? O equilíbrio em três dimensões não é muito diferente, né? Então, a gente precisa ter conhecimento sobre os apoios e os tipos de reações, né, que esses apoios geram nos corpos, né, nos corpos rígidos. Então, a gente precisa analisar, né, inicialmente, os tipos de apoio e as reações, né, associadas a eles. E em seguida a gente analisa ou aplica, né, as equações de equilíbrio nos corpos rígidos, né, nos corpos rígidos, já com a análise do diagrama de corpo livre. Então, é bem semelhante, né, a análise em três dimensões é bem semelhante à análise em duas dimensões, né? Então, inicialmente a gente analisa o problema, identifica os tipos de apoio, né? Desenha ou determina os diagramas de corpo livre ou o diagrama de corpo livre do corpo, né? E por último, aplica as equações de equilíbrio para resolver o problema, né? Então vocês vão ver que é bastante semelhante, tá certo? Equilíbrio em três dimensões. A abordagem para a análise e a modelagem dessas situações é a mesma que utilizamos para duas dimensões. Traçamos um diagrama de corpo livre e então escrevemos e resolvemos as equações de equilíbrio, né? Só que para traçar o diagrama de corpo livre, a gente precisa ter conhecimento sobre os apoios, né, do corpo. Então, inicialmente a gente precisa identificar os apoios, né, quais são os tipos de apoio, quais são as reações que eles geram, né, para em seguida determinar o diagrama de corpo livre e por último aplicar as equações de equilíbrio, né, e resolver essas equações para determinar, para conseguir descrever o problema, né, através do cálculo das reações dos apoios, não é isso? Então, no equilíbrio, assim como para o caso, né, em duas dimensões, a gente sabe que no equilíbrio o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos em relação a um determinado ponto O, por exemplo, também tem que ser igual a zero, tá certo? Então, eu mostrei, né, e justifiquei o porquê disso aqui, né, que no equilíbrio a gente tem o somatório das forças igual a zero e o somatório dos momentos igual a zero. Então, se essas duas equações forem verdadeiras, né, para o problema, o corpo está em equilíbrio, né? Ou, sabendo que o corpo está em equilíbrio, essas duas equações podem ser aplicadas, né, para a gente determinar as forças desconhecidas, não é isso? Então, quem tiver alguma dúvida é só voltar aí nas últimas videoaulas que eu explico sobre o equilíbrio de corpos rígidos, né, e o porquê de a gente aplicar essas duas equações, né? Então, o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos dessas forças, né, também tem que ser igual a zero. Ou, mais especificamente, né, para casos onde a gente tenha, né, além do somatório dos momentos das forças, né, momentos externos aplicados ao corpo, né, ou seja, caso a gente tenha, além de forças aplicadas no corpo, a gente também tenha momentos de binário, né, esses momentos também devem ser levados em conta, né, na análise do momento, ou seja, o somatório de todos os momentos, né, momento externo aplicado, ou momento de binário aplicado, mais o somatório dos momentos das forças, né, também tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, tem que ser igual a zero, né? Então,
Resumindo, o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero, né? Sendo esse momento a soma dos momentos das forças e dos momentos externos aplicados ao corpo, beleza? Então, dessas duas equações vetoriais, né, eu vou pegar aqui as mais gerais possível, a gente vai ter, né, para um caso de equilíbrio em 3 dimensões, 6 equações escalares, né? Então, vamos ter, ó, somatório das forças em x igual a zero, né? Somatório das forças em y igual a zero e somatório das forças em z igual a zero, né? Então, se a gente considerar aqui x positivo para a direita, y positivo para cima e z saindo positivo, certo? Então é isso, né? Temos 3 equações escalares para o somatório das forças, né? Semelhante ao equilíbrio em 2 dimensões, só que aqui a gente aumenta uma equação, né, relacionada ao eixo z, né? E para os momentos, né, também temos, ó, somatório dos momentos em x igual a zero, somatório dos momentos em y igual a zero e somatório dos momentos em z igual a zero, né? Então, também, o momento em z, né, vai ser, o momento em x, perdão, vai ser positivo, né, se sair do plano YZ, né, ou seja, o x é positivo saindo do plano YZ. Então, de modo que o polegar aponte, ó, para o sentido positivo de x, né? O momento vai ser positivo se o polegar apontar para cima, né? O momento em relação a y vai ser positivo se o polegar apontar para cima, ou seja, se os dedos se curvarem, né, do lado direito para o esquerdo, não é isso? E o somatório dos momentos em z vai ser positivo, né, perpendicular e saindo ao plano, né, xy, né, ou seja, positivo para cá, né, perdão, desenho errado, né, saindo aqui do plano, ó, conforme o somatório das forças é positivo, saindo do plano. Tá certo, pessoal? Então isso aqui vai indicar, ó, pelo polegar, né, o que é positivo. Então, positivo para a direita, polegar apontando para a direita é positivo, polegar apontando para cima é positivo em y, polegar saindo, né, do plano xy é positivo, que está relacionado ao momento em z. Tá certo? Então, vamos ter, ó, 6 equações escalares, né, para analisar o equilíbrio em 3 dimensões, né? 3 equações de somatórios de forças, né, e 3 equações de somatórios de momentos, né? Enquanto que no equilíbrio de 2 dimensões a gente só tinha 3 equações, né? Somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e um somatório de momento, né, em relação ao eixo z, ou seja, em relação o momento resultante, né, que a gente analisa os momentos das forças está em z, né? Por quê? Porque é perpendicular ao plano, né, que a gente está trabalhando, ou seja, o plano que contém as forças e os vetores posições, né? Aqui, como a gente tem 3 dimensões, então vamos ter 3 planos, consequentemente 3 momentos, né? O plano xy, xz, né? O plano, os 3 planos, né? No caso, xy, xz e yz. Então, para o plano xy, vamos ter o momento mz. Para o plano xz, vamos ter o momento my. E para o plano YZ, vamos ter um momento em x, né? Então, temos 6 equações escalares para analisar o equilíbrio em 3 dimensões. Beleza, pessoal? Então, apesar de a gente ter mais equações, né? No caso, temos 3 equações a mais, né, para analisar o equilíbrio em 3 dimensões, mas percebam que a análise, né, ela vai ser semelhante, ou seja, o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Beleza? Então, eu vou apresentar, né, inicialmente as reações, os tipos de apoio, né, e as reações que existem nos problemas em 3 dimensões, tá certo? Então, assim como eu fiz para o equilíbrio em 2 dimensões, eu vou começar apresentando, né, os apoios e os tipos de reação, né, que esses apoios, né, acabam gerando. Então, a partir da apresentação de todos os tipos de apoio é que a gente vai ter condições, né, de determinar os diagramas de corpo livre
de problemas em 3 dimensões para, em seguida, né, ou para encerrar a análise, para a gente concluir a análise, a gente aplicar as equações de equilíbrio, né, e determinar todas as forças desconhecidas ou reações que estão atuando nos corpos, né? Então, inicialmente, eu vou apresentar os apoios que geram apenas, né, uma força com intensidade desconhecida, né, porém, elas apresentam direções conhecidas, né? Então, é equivalente àquele primeiro tipo de reação para o caso dos problemas em 2 dimensões, né? Então, percebam que a gente tem o primeiro tipo, que é o cabo, né? Então, o cabo vai gerar uma restrição de movimento na direção do cabo. Então, ele vai gerar uma força com direção igual à do cabo, né? Então, temos como segundo tipo de apoio uma barra apoiada numa superfície sem atrito, né? Então, a única restrição de movimento que vai gerar uma resistência, né, ao movimento, e vai consequentemente gerar uma força, no sentido da força, né, de contato do apoio do piso, né, com a barra, o contato dos dois corpos aqui. Então, não há restrição de movimento aqui, né, lateral, porque o atrito é desprezível. Então, a única restrição de movimento é que a barra não consegue deslocar aqui para baixo. Então, o outro corpo, ou o piso, né, vai gerar uma reação para cima, né, uma força com intensidade desconhecida, porém apresenta, né, uma direção conhecida e um sentido que vai ser contrário ao movimento. Como ela só restringe o movimento de descida, então a reação só pode ser subindo, né? Da mesma forma para o cabo, eu consigo deslocar essa peça para cá, né? Então isso não vai gerar restrição de movimento, não vai gerar reação, porém, se eu movimentar essa barra para cá, né, ela vai gerar uma restrição de movimento, consequentemente uma força, né, no sentido contrário aqui a que eu estou aplicando, que vai ser gerada pelo cabo, tá certo? E por último, para essa primeira página eu tenho o rolete, né? Então o rolete, ele permite o deslocamento aqui da barra nas laterais, né? Ou seja, eu consigo avançar e retornar, né? Sem restrição. Consigo elevar essa barra, né? Porém eu não consigo deslocar ela para baixo. Então esse deslocamento para baixo geraria uma reação de força aqui, uma força de reação, né, devido à restrição de movimento. Beleza? E os três, permitem, né, giro da barra, né, em todos os eixos. Para esse eixo, né, para o eixo X aqui, para o eixo Y e para o eixo Z, né? Nenhuma faz uma restrição de giro, então não gera reação de momento, tá certo? Então esse primeiro tipo de reação é o mais simples possível, né? É aquela reação que a gente não conhece a intensidade, porém conhece a direção, e pela análise do problema, pela restrição de movimento, a gente acaba conhecendo até o sentido, né? Continuando para esse tipo de reação, né? Na verdade, perdão, né? Continuando aqui, eu já vou apresentar outros tipos de reação, né? Ou seja, as que eu não conheço mais a direção e o sentido, né? Então, esses três tipos aqui de apoio são os mais simples possível, né? Que eu só não conheço a intensidade. E agora eu vou mostrar aqueles que eu não conheço mais a direção, né? Então, o primeiro é uma junta esférica, né? Então, a junta esférica vai permitir a barra rotacionar em qualquer eixo, porém não permite deslocamento em X, em Y e em Z, né? Ou seja, X, Y e Z de acordo com o sistema adotado aqui pela tabela, né? Então não permite o movimento aqui, em X, em Y e em Z. Porém, como é uma junta esférica, permite rotação aqui em qualquer eixo, né? Em relação a qualquer eixo aqui, tá certo? Então essa junta esférica vai gerar, como restringe os movimentos em X, em Y e Z, vai gerar três reações de forças aqui, Fx, Fy e Fz, né? Outro tipo de apoio é o de mancal, né? Um mancal simples, né? O mancal simples, né? Ele vai restringir o movimento do eixo, né? Na direção Z aqui, vai restringir. Eu não consigo deslocar esse eixo aqui para cima, né? Não consigo deslocar ele em X, movimentar nessa direção, né?
porém ele permite um deslizamento aqui, ó, em Y, né? Então ele vai gerar duas restrições de movimento. Eu não consigo elevar nem baixar esse eixo, né? Ou seja, vai restringir o movimento em Z, vai restringir o movimento em X, porém não restringe o movimento em Y, né? Então ele gera duas reações de força, né? De forças aqui. Ele restringe o movimento em X, restringe o movimento em Z, né? Então gera duas reações de forças aqui. E vai gerar duas reações de momento, né? Que eu vou mostrar agora, ó. Ele permite o giro, né? Se aqui for um eixo, ó, ele permite o giro no eixo Y, né? Permite o deslizamento e o giro no eixo Y, porém não permite a rotação aqui, ó, em relação ao eixo Z, né? Nem em relação ao eixo X. Eu não consigo rotacionar aqui em torno do eixo X e em torno do eixo Z, né? Então esse mancal mais simples aqui, né? Ele vai gerar duas restrições, né? Duas restrições de deslocamentos, né? De translação e duas restrições de rotação. Então ele vai gerar quatro reações, né? Duas de forças e duas de momento, tá certo? Outro tipo de mancal, ó, é semelhante a esse, porém ele apresenta um eixo de seção não circular, né? Então como se a gente estivesse trabalhando com uma espécie de eixo quadrado ou retangular, né? Então ele vai restringir o movimento também em Z e em X, porém não restringe o movimento em Y, né? Então ele permite esse deslocamento em Y, porém não permite em Z e em X, tá certo? Então vai gerar duas reações de força, né? Ó, em Z e em X, certo? Já que ele permite o deslocamento em Y, né? E o momento ele vai gerar três momentos de reação. Por quê? Porque como ele é um eixo de seção não circular, né? Ele não consegue rotacionar em torno do eixo Y. Logo, como é semelhante a esse aqui, né? Só muda a seção transversal do eixo, ele também não consegue permitir a rotação, né? Em torno do eixo Z e em torno do eixo X. Beleza? Então ele restringe três rotações, né? Em relação ao eixo X, os eixos X, Y e Z, e também restringe dois deslocamentos, né, através das forças, na direção Z e na direção X, e permite um deslocamento em Y, né? Logo, como ele só permite um tipo de restrição, né, ele só não tem uma restrição, então ele só não vai ter uma força de reação aqui em Y. Logo, todas as outras vai gerar restrição, né? Então, esse tipo de mancal aqui, ó, com seção quadrada ou não circular, né, vai gerar 5 reações, né? 3 de momento e 2 de forças aqui, né? E 2 de força. Beleza? Seguindo, ó, temos outro tipo de mancal, né? Um mancal que tem uma espécie de encosto, né? Ou para eixos escalonados. Então, ele restringe o deslocamento em Y, né? Em um sentido, né? Para, como é que eu posso dizer? Restringir algum tipo de desbalanceamento, né? O mancal consegue restringir através de uma força aqui no eixo, né? Então ele vai restringir o movimento em Y num sentido, né? Como está indicado aqui, eu não consigo deslocar ele para cá, né? Como eu não consigo deslocar o eixo nesse sentido, ele vai gerar uma reação de momento de força, né? Também vai ter uma reação de força, né? Não reação de momento, ele vai gerar uma reação de força, né? Eu não consigo deslocar o eixo aqui, ele vai gerar uma reação de força no sentido oposto, né? Eu também não consigo deslocar aqui em Z e em X, né? Então ele vai gerar três reações de força, né? De forças aqui em X, em Y e em Z. Porém ele permite o giro, ó, em relação ao eixo Y, né? Ou seja, não restringe a rotação em torno do eixo Y. Logo não gera momento de reação em torno do eixo Y, né? Não gera um momento em Y de reação. E ele também não permite a rotação desse eixo, né, em torno de Z e em torno de X, tá certo? Então ele vai gerar, ele gera, né, 5 restrições, consequentemente ele vai gerar 5 reações, né, 3 de força
e 2 de momento. Beleza? O apoio seguinte é o pino, né? Então o pino ele vai gerar 3 reações de forças aqui, ó. Ele vai gerar uma reação de força em X, eu não consigo deslocar essa barra em X, não consigo deslocar a barra em Y, não consigo deslocar a barra em Z, né? Eu não consigo rotacionar essa barra em torno do eixo Z e também não consigo rotacionar essa barra em torno do eixo Y. Só consigo rotacionar essa barra em torno do eixo X, né? Logo, ela vai gerar duas reações de momento, né? Uma para Y e uma para Z, né? E como ela não restringe a rotação em torno de X, não vai gerar momento em torno de X, beleza? Então, ela vai gerar 5 restrições, né? 3 de deslocamento aqui, de translação, né? 3 restrições, consequentemente 3 forças, e vai gerar 2 restrições de rotação, né? Uma em torno de Y e uma em torno de Z, né? Então, são 2 reações de momento, tá certo, pessoal? Então, como ele só não restringe a rotação em X, ele não gera momento em X, porém, todas as outras vai gerar momento, né? Então, vamos ter momento e forças, né? Então, vamos ter 5 reações, né? 3 de força e 2 de reação, de rotação, que no caso são momentos, né? Então, eu me confundi aqui na hora de falar, né? Mas só recapitulando aqui, vai gerar 5 reações, 3 de forças e 2 de momentos, né? Então, só vai permitir a rotação em X, então só não gera momento em X. Continuando, ó, temos esse outro tipo de apoio, né, que é uma dobradiça, né? Então ele também restringe os 3 movimentos aqui, ó, em Z, em X e em Y, então vai gerar 3 forças de reação, né? Não permite a rotação em torno do eixo Z, né, aqui, e não permite a rotação em torno do eixo X, apenas a rotação em torno do eixo Y, né? Então ele vai gerar 2 reações de momento, uma em torno de Z e uma em torno de X, certo? Vai gerar 2 reações de momento, né? E 3 reações de força, né? Uma em X, uma em Y e uma em Z. Então, como são 2 momentos e 3 forças, né? Esse tipo de apoio vai gerar 5 reações, né? Só permitindo apenas a rotação em torno do eixo Y. E por último temos o apoio fixo ou engaste, né? Então ele não permite o deslocamento nos 3 eixos e também não permite rotação em torno, né, dos 3 eixos. Então ele restringe todos os tipos de deslocamento e todos os tipos de rotação, certo? Em torno de X, em torno de Y e em torno de Z, né? As rotações, assim como os deslocamentos. Como ele restringe todo tipo de deslocamento e rotação, ele vai gerar 6 reações, né? 3 de força e 3 de momento. Tá certo, pessoal? Então agora eu vou apresentar alguns exemplos, né, de sistemas mecânicos que a gente consegue visualizar esses apoios, né? Então tá aqui uma espécie de mecanismo, né, ou acoplamento de 2 peças que a gente tem a utilização, né, daquela junta esférica, né, que eu apresentei como o 4º tipo de apoio. Aqui tem a montagem, né, de um eixo apoiado em 2 mancais simples, né, daquele primeiro tipo de mancal que não restringe o deslocamento em Z, em Y, perdão, né. Então ele gera 4 reações, né, 2 de força e 2 de momento. Esse outro aqui é aquele mancal, né, que vai gerar uma restrição de movimento aqui em torno de translação em torno do eixo, né, na direção do eixo, perdão. Então ele gera 3 reações aqui de força, né, ou 3 forças de reação, e ele gera apenas 2 reações de momento, né. Então ele apresenta, né, ele vai impor ao eixo, né,
5 reações, né? Vou só voltar aqui, ó. Percebam que ele é o tipo 7, né? O tipo 7 é aquele que não permite deslocamento na direção do eixo, ó, né? Ele tem uma espécie de apoio aqui interno, né? Não permitindo deslocamento aqui do eixo na direção Y, beleza? Então, vai gerar 3 reações de forças, né? E 2 de momento, tá certo? É um mancal que tem um encosto, né? Ou um apoio aqui, um apoio para não permitir o deslocamento axial, né? E por último, um pino, né? O pino ele só vai permitir a rotação em torno do eixo do pino, né? Porém, vai gerar restrição de deslocamento, né? Em x, em y, em z, assim como vai gerar duas reações de momento, né? Uma nessa direção aqui, né? Não consigo rotacionar esse eixo, né? Em torno dele, e também não consigo rotacionar aqui para um eixo aqui vertical, né? Ou seja, não consigo rotacionar essa peça aqui. Ele vai permitir apenas o giro em torno do pino aqui, né? Da peça. Então ele gera 5 reações, né? 3 de força e 2 de momento. Beleza? E para encerrar a videoaula eu vou apresentar outros 2 exemplos de problemas que envolvem, né, equilíbrio em 3 dimensões. Só que dessa vez eu vou apresentar aqui uma espécie de exemplo simplificado, né, vamos dizer assim, que a gente vai apenas analisar as reações dos apoios, né, quais os tipos de reação que a gente vai ter nos exemplos ou nos problemas dos exemplos, né, para em seguida determinar os diagramas de corpo livre, né, desses 2 exemplos, tá certo? Então o primeiro exemplo é o seguinte, né, eu tenho um elemento estrutural aqui, ó, com 3 mancais, né? Então a questão, assim, de fato pela figura, né, a gente não sabe dizer se a gente não consegue afirmar, né, qual o tipo de mancal aqui, se vai gerar alguma restrição de movimento axial, né? Então a gente vai considerar como sendo aquele mais simples possível, né? Esses 3 mancais aqui, o A, o B e o C, né? Ou seja, ele restringe o movimento, né? Se a gente considerar esses 3 eixos aqui, ó, x, y e z, né? Esse sistema de coordenadas ele vai restringir o movimento de translação, né, do eixo aqui em y e em z, né, certo? Então aqui ele vai gerar, como ele restringe esses 2 movimentos, né, em y e z, porém permite em x, ele vai gerar, ó, 2 forças aqui de reação, né, Fy e Fz, certo? Então eu vou primeiro analisar todas as forças aqui para concluir sobre as reações de momento, né? Para o mancal em B, ó, ele vai restringir o movimento em x e em z, né? Então ele vai gerar 2 forças, Fx e Fz, beleza? Permite o deslocamento aqui em y, né? Porque está alinhado aqui com o eixo, né, da peça, né, para essa seção. E aqui permite em x, né? Porque está aqui alinhado com essa parte do eixo da peça, né? E aqui, ó, permite o movimento em z, porém restringe em x e em y, né? Então vai gerar aqui, ó, 2 forças Fx e Fy, beleza? Com relação ao momento, ó, o que é que a gente tem, né? A gente percebe que pela definição, né, do mancal puro aqui, só de um mancal, a gente sabe que ele vai gerar 2 reações de momento em A, 2 reações em B e 2 reações em C, né? Então, ele permite o giro aqui em torno de x, aqui ele vai permitir o giro em torno de y e aqui de z, né? Então ele geraria um momento aqui em y e em z, né? Geraria um momento aqui em x e em z e geraria um momento aqui em x e em y, né? Porém, as forças de reação desenvolvidas pelos mancais
aqui, né? Como ele restringe, ó, x, y e z, né? E estão aqui em planos distintos, né? Essas forças de reação desenvolvidas pelos mancais, elas são suficientes para o equilíbrio, né? Tanto do somatório de forças como do somatório de momentos, tá certo? Uma vez que essas forças, pelo fato, né, de restringir nas direções x, y e z e estarem, né, em três planos diferentes, elas impedem a rotação do elemento em cada um dos eixos do sistema de coordenadas, né, x, y e z. Então é como se os momentos aqui, ó, ele gera momento de reação, né, momento em y e z, né, aqui vai gerar x e z e aqui em x e y, né? Então é como se esses momentos, os momentos de binário aqui de reação, né, eles se anulassem, né, para os mancais A, B e C. Então essas forças aqui elas são suficientes para garantir o equilíbrio, né, tanto para o deslocamento aqui, né, a translação associada às forças, como garante o equilíbrio da rotação, né, ou seja, o somatório das forças igual a zero e somatório dos momentos igual a zero, né. Então tá aqui, ó, como eu tinha comentado, né, ele restringe aqui, ó, o movimento em y e em z, né, logo vai gerar uma força de reação em y e em z, né, gera aqui reação em x e em z, e aqui, ó, no ponto C vai gerar uma reação em x e em y, tá certo? Com relação a esse outro exemplo, ó, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma barra, né, com um apoio aqui do tipo pino, né? E aqui, ó, um cabo, né? Então o cabo vai gerar uma força de reação aqui, né? Uma tração com a mesma orientação do próprio cabo. Então aqui a gente tem um T, né? Uma força devido à ação do cabo. E aqui ele vai gerar o que, ó? Para o mesmo sistema de coordenadas x, y e z, né? A gente tem o seguinte, ele vai gerar três reações, né, de forças aqui. Então, ele vai gerar ele vai restringir o movimento dessa barra, né, em y, em x e em z, né? Logo vai gerar três reações, AX, AY e AZ, né? E vai gerar duas reações de momento, né? Ou seja, M aqui em torno do eixo Z, né? MZ no ponto A, né? E vai gerar outra reação de momento, ó, em torno do eixo X, né? Eu não consigo rotacionar aqui, então MAX, beleza? Então ele vai gerar 5 reações aqui no apoio e a reação do cabo, né? Da tração aqui. Então são 6 reações, assim como para esse caso aqui, né? Ó, são 6 reações, né? AZ, AY, BX, BZ, CX, CY, né? Então, os dois exemplos, ó, vão gerar 6 reações, ó, conforme eu tinha comentado aqui, 3 reações de forças, né? 3 reações associadas a o movimento aqui de translação, então são de força, né? E 2 reações de momento, beleza? Além de uma terceira associada ao cabo, né? Então, pessoal, só para concluir, né? Como a gente tem, ó, eu vou escrever aqui, né? Como a gente tem 6 equações escalares, ó, a gente tem somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero e somatório das forças em z igual a zero, né? A gente tem 3 equações para força, né? E 3 equações para momento. Somatório dos momentos no eixo x igual a zero, somatório dos momentos no eixo y igual a zero e somatório dos momentos no eixo z igual a zero, né? Então, como a gente tem 6 equações, né? A gente pode ter aqui, a gente deve ter no problema, né? No máximo 6 incógnitas, né? Porque 6 equações com 6 incógnitas com 6 equações eu consigo resolver o problema, né? Ou seja, eu consigo analisar o equilíbrio do
corpo rígido, né? Então, com 6 equações eu consigo determinar 6 reações, né? Porém, aqui, ó, se eu tivesse levado em consideração as reações de momento, né? Considerando 2 momentos para cada mancal aqui, ó, eu teria 2 com 2 com 2, eu teria 6 reações, né? Perdão, 6 não, eu teria 2, 4, 6 mais 6, né? Eu teria 12 reações. E eu só tenho 6 equações, né? Então, para vocês verem que eu não conseguiria, né, determinar aquelas reações de momento, né? Porém, não seria suficiente porque, como eu falei, né, essas forças desenvolvidas nos mancais, elas já são suficientes para o equilíbrio, né? Uma vez que elas impedem que o elemento rotacione em relação a qualquer um dos 3 eixos. Então, levando em consideração apenas essas 6 reações aqui, né? AZ, AY, BX, BZ, CX, CY, eu consigo garantir o equilíbrio e consigo determinar as reações porque eu só tenho 6 equações, né? E aqui também, ó, eu tenho 5 reações associadas ao apoio A e uma reação do cabo, ó. Então são 6 reações, né? 5 do ponto A, do pino, e uma do cabo. 6 equações eu também consigo resolver, né? Então a gente sempre vai ter isso, né? O número de reações, né, nunca pode ser maior do que o número de equações, tá certo? Já que a gente só trabalha aqui na disciplina, né, com problemas estaticamente determinados, ou seja, os problemas que a gente consegue resolver só com o conteúdo aqui da estática, né, através da análise do equilíbrio. Problemas mais complexos, obviamente, né, com mais reações do que equações de equilíbrio, aí já foge, né, do que está previsto aqui no nosso curso, né? A gente teria que obter equações adicionais analisando deformações, então não vem ao caso aqui para nossa disciplina, né? Então é isso, pessoal. Então eu mostrei aqui, né, como é que se analisa as reações, como é que a gente determina os diagramas de corpo livre, né? Então, nas próximas videoaulas, né, eu devo apresentar para vocês algum exemplo de aplicação, né, de equilíbrio em 3 dimensões, que a gente tem que determinar as reações, né, identificar as reações, analisar o equilíbrio e depois aplicar, analisar as reações, determinar o diagrama de corpo livre, para em seguida aplicar as equações de equilíbrio, né, e calcular todas as reações dos corpos rígidos, né, associados aos problemas em 3 dimensões, beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.